Bom, análise gráfica do Bitcoin no tempo gráfico diário. Temos aqui um padrão de bandeira de alta se formando. Topo da bandeira seria em 31 mil dólares e a base 29.900. É um padrão que indica continuação de tendência. A gente rompeu aqui, né, uma figura gráfica que tende a romper para cima, que seria uma cunha descendente no gráfico diário. E após o rompimento dessa cunha, a gente está formando um padrão de bandeira destacado aqui, que geralmente é um padrão de continuação de tendência. Caso a gente rompa para baixo esse padrão, eu marquei aqui no gráfico uma região de interesse, aqui, onde o 4 horas entraria em sobrevenda e a gente conseguiria pegar um fundo no semanal, porque o último fundo formado foi em 24.780 aproximadamente, 24.800, arredondando. Então qualquer coisa acima disso seria um fundo ascendente no semanal. E geralmente os fundos no semanal se formam com o RSI em sobrevenda no 4 horas. Caso a gente rompa para cima, eu espero que o Bitcoin tenha resistência no topo dessa linha que vem se formando também no semanal. Aqui a gente já teve alguns toques nessa linha, aqui 1, 2, 3. Então eu espero que o Bitcoin rompa para cima, encontre resistência nessa região, que seria na região dos 32 mil dólares, em confluência com essa horizontal aqui, resistência horizontal desse último topo aqui. Então seria uma zona de forte resistência para o preço. Não espero que a gente rompa direto esse preço, essa região, a não ser que tenhamos um grande volume de compra. Observando aqui o gráfico da Binance para volume e volume spot, a gente vê que o volume está um pouco tímido ainda. O volume spot, de pegar no 4 horas, ele vem caindo nessa movimentação, nessa consolidação aqui. O volume vem diminuindo, o que é característico de uma bandeira, né? A gente tem uma desaceleração no volume. Mas para a gente ver rompimento para cima, a gente precisa ver essa linha laranja voltar a subir. Tanto o volume spot quanto o volume de futuros tem desacelerado nessa região, fazendo com que o preço fique exatamente do jeito que ele está, parado. Já desde o dia 21 de junho, que a gente tem uma movimentação lateral com baixíssima volatilidade, devido a esse padrão de bandeira. E no todo, o mercado continua muito fraco, o Bitcoin continua muito forte, e o mercado como um todo continua fraco versus o Bitcoin. Eu criei um gráfico aqui da dominância do Ethereum, mais a dominância do Bitcoin, que a gente pode ver que ele age como um oscilador, né? Ele tende a buscar o fundo e depois tende a buscar o topo dessa região. Nessa movimentação toda que a gente está vendo, a gente está exatamente no meio do caminho desse oscilador. Se a gente tiver de fato um novo bull market com Bitcoin e Ethereum chamando mais o capital, esse valor com certeza vai buscar o topo desse range aqui, para depois esse capital ser distribuído nas altcoins. Então, você que busca rentabilizar o seu capital no mercado versus Bitcoin, você não gostaria de estar posicionado em nenhuma altcoin agora, porque se a gente olhar nessas altcoins, tirando o zoom, né, assim, as movimentações intraday ali, você pode ter uma valorização ou outra, mas pegando uma tendência de longo prazo, a gente vê que todas elas estão caindo versus Bitcoin, até o Ethereum, né, tá caindo menos, mas todas elas estão sofrendo com essa alta do Bitcoin, principalmente com a alta da dominância. Então, você que busca rentabilizar o seu capital versus Bitcoin, a melhor coisa a fazer é não se posicionar em altcoins agora. Mas se você está posicionado em dólar, você pode ter boas movimentações aí nas altcoins, mas o Bitcoin ele tem performado melhor, né? No ano o Bitcoin já subiu 83%, poucas altcoins performaram dessa maneira, e por isso eu acho que a gente vai continuar buscando
nesse range aqui a gente vai continuar buscando o topo dessa movimentação em aproximadamente 80%. Então a gente ainda tem um caminho para seguir aqui. Claro que com volatilidade, né? A gente vai formar fundo, vai subir, talvez perca a tendência, depois retome de novo. Mas eu acho que o target aqui final seria alguma coisa próximo desse topo, falando em termos de dominância do Bitcoin e do Ethereum, principalmente com esses pedidos de ETF, né, que a gente viu, são ETFs só de Bitcoin, né, então com certeza essa dominância aqui vai subir mais e com mais força, eu diria. Então, para análise é isso, buscaria aqui por entradas próxima da base. Se o preço viesse a tocar aqui, a gente tem muitas caças de liquidez, né? A gente vê que o preço está fazendo muitas sombras aqui nessa região. Muita gente posiciona o stop aqui, esperando que o preço suba, mas como a liquidez está baixa, a gente tem essas caças por liquidez, né? Isso é muito comum. Mas no todo o Bitcoin está sustentando aí acima de 30 mil dólares, que é positivo. Até então, o padrão de continuação aí. Só tem um porém que eu queria mostrar, que eu tô vendo, a gente segue o gráfico aqui de liquidez global, e a gente vê que esse gráfico tem diminuído, né? A liquidez tem diminuído. Aqui embaixo, ó, a gente chegou num ponto crítico de resistência, justamente coincidindo com essa resistência aqui no Bitcoin de 30 mil dólares. Ó, a gente pode ver aqui que um ponto de chave para virar esse gráfico seria aqui, e seria exatamente aqui, a liquidez. Então a gente ainda não conseguiu romper a liquidez global do dólar, né? Claro, precisa romper esse nível aqui para favorecer os mercados. E se a gente olhar a Nasdaq e SP500, recentemente a gente teve movimentações de alta no preço aqui, né? A gente teve essas movimentações de alta com a liquidez global caindo. Então, de certa forma, há uma divergência nesse gráfico aqui, o que não, historicamente, eu vi no Twitter do Benjamin Cohen, que é um analista que eu gosto bastante. Ele mostrou essas divergências entre a liquidez global e o índice SP500, quando você tem a alta do índice e a liquidez caindo. Historicamente, isso precedeu correções maiores. Claro que não vai acontecer de novo, né? Não, quer dizer, não tem que acontecer de novo, mas é um fato interessante a gente observar. Uma altcoin que chamou bastante atenção foram Litecoin e Bitcoin Cash. Bitcoin Cash teve uma vantagem aí de ser uma das poucas criptos aprovadas para ser listada na EDX Markets, que é aquela exchange que a Fidelity, Charles Schwab, etc. abriram nos Estados Unidos. Isso fez com que o preço explodisse muito, porque o mercado se antecipou talvez a essa listagem, e por ser um token, entre aspas, aprovado para essa exchange. E a Litecoin, pelo halving iminente, em 30 dias, a gente rompeu uma figura de consolidação aqui já de bastante tempo. E como é normal, essas figuras, quando tem um rompimento para cima ou para baixo, o preço acelera bastante, e foi o que aconteceu. A Litecoin chegou a buscar 115 dólares, também sustentando nesse momento acima dos 109 dólares. São as altcoins que estão mais fortes, né, que tiveram um impulso muito grande nas últimas semanas. Mas no todo segue a figura aí do Bitcoin como o player mais forte do mercado.